Salve, salve! Hoje nós vamos conversar sobre mais alguns pontos da calorimetria. Aula dividida em duas. Para na segunda parte a gente aprofundar um pouquinho mais, fazer os exercícios para vocês não esquecerem nada que a gente vai trabalhar aqui. Se liga aí então. Nós vamos conversar primeiro sobre os três processos de propagação de calor. Parte que é apenas conceitual, eu preciso que você guarde a diferença entre eles e saiba definir muito bem o que é uma troca de calor por irradiação ou por condução, por exemplo. Depois a gente vai falar de potência. A potência talvez seja o conceito mais importante de toda a física. Ela é usada em vários conteúdos. Então existe uma potência que é medida pela unidade watts. Watts, que é um apelido carinhoso para joule por segundo. Então a gente chama watt tudo que é joule por segundo. Beleza, aí só uma introduçãozinha. Outra coisa, a potência térmica é um tipo específico de potência. Nós vamos ver. E aqui tem uma questãozinha aí. Eu vou dar algumas dicas de unidades que vocês têm que ficar ligados. Se você não é bom em unidades, aconselho que quando chegar na parte de potência você revise aquela aula de unidades, análise dimensional que nós conversamos antes. Aqui eu vou apresentar para vocês o gráfico da troca de calor. Esse gráfico aqui é um gráfico bem bom para você ir representando, principalmente para a água. Da água você tem que conhecer, não tem jeito. E aqui a gente vai dar um exemplo, ó. Um bloco de gelo que estava a menos 10 graus Celsius. Quantas calorias é necessário para esse bloco de gelo a 10 graus Celsius virar vapor em 150 graus Celsius? Você vai ter que fazer algumas contas aí. Eu vou ensinar vocês a fazer isso, tá? E ler o gráfico também. Beleza, mas para começar então, processos de propagação de calor. Nós temos a condução, a convecção e a irradiação. Calor, você já sabe, é energia térmica em trânsito. Então, se nós temos energia térmica, energia que está associada com temperatura, e ela está se movimentando, é calor. Isso acontece quando eu coloco um corpo numa temperatura e um outro corpo em outra. Por exemplo, um corpo em 50 graus e o outro corpo em 30, é natural que o corpo flua do corpo de 50 para o corpo de 30. Essa energia que vai fluir do de 50 para o de 30 é o calor. Bem simples. Parece difícil, mas esse conceito é bem simples. Sempre o calor flui do corpo mais quente para o mais frio, tá? E aí os três processos. A condução, eu vou escrever aí para vocês. A condução é calor passando molécula a molécula. Sem mover o corpo. Então, por exemplo, se eu encosto a minha mão quente em uma parede gelada, qual é o processo de troca de calor que está acontecendo? Está acontecendo uma condução. Por que é uma condução? Porque moléculas da minha mão estão trocando o calor com moléculas da parede. Isso acontece sem movimento de molécula. Você não vê pedaço de carne entrando na parede e pedaço de parede entrando na mão. Não tem isso. É apenas uma ressonância molecular. Uma relação entre moléculas. Isso é a condução. Ela não acontece no vácuo. No vácuo a condução não acontece. Ok. Convecção. A convecção ela acontece de molécula a molécula. Calor pando
Calor pondo molécula, molécula. O que eu escrevi aqui? Meu Deus. Calor indo, molécula, molécula, se mover o corpo. Beleza. Convecção. Calor indo, molécula, a molécula, com fluxo de massa. Então é o seguinte, quando chega uma massa de ar fria e uma massa de ar quente, elas acabam trocando calor uma com a outra. Essa troca de calor acontece também com fluxo de ar. Por quê? Porque o ar que está quente, ele tende a ficar embaixo. Desculpa, o ar que está frio tende a ficar embaixo. E o ar que está quente tende a ficar para cima. O ar que está frio, ele fica mais denso. As moléculas ficam mais apertadas. Então ele fica para baixo. Mais densidade, mais para baixo. E as moléculas de ar quente, elas ficam mais distantes uma da outra. Então ele fica com uma densidade menor. Por isso fica em cima. É a mesma ideia da água e do óleo. Por que o óleo fica em cima da água? Porque no óleo a densidade é menor do que a densidade da água. As moléculas da água estão muito mais perto e as moléculas do óleo estão muito mais distantes. Questão de densidade. Questão do ar, mesma coisa. Então o que vai acontecer? Além da troca de calor, vai ter troca de posição entre as massas de ar. Então é uma convecção. Condução, eu encosto num corpo. É o toque. Convecção, tem a ver com massa de ar. Massas de convecção. E a irradiação? A irradiação, esqueci de falar, a convecção ela também não acontece no vácuo. Então, condução e convecção precisam de meio, precisam de moléculas. A condução normalmente acontece entre corpos sólidos. A minha mão sólida encostando na parede sólida estão trocando o calor por condução. Agora, as massas de ar são dois fluidos, dois gases. Então é uma convecção. Se você pegar água fria e água quente, também vai ter uma troca de calor por convecção. Agora, se a troca não precisar nem de meio sólido, nem de líquido, nem de gasoso, estamos falando de uma irradiação. Ela não precisa de meio. E aqui eu vou colocar um exemplo para vocês. Radiação solar do Sol. A radiação solar, não, né? A radiação do Sol, ela faz um processo aí de irradiação. Uma troca de calor que acontece mesmo no vácuo. Mesmo no vácuo acontece troca de calor. Aí vamos pensar o seguinte. Determinado físico pensou, eu poderia fazer um recipiente que ficasse para sempre na mesma temperatura. Será que é possível? Será que é possível? Esse recipiente, ele vai chamar de calorímetro ideal. É um recipiente, você vai colocar ele aqui, depois eu apago, vou fazer aqui um rabisco. Determinado recipiente. Vamos fazer um vácuo aqui no meio, Aqui eu vou fazer vácuo. Por que eu faço vácuo? Para determinado líquido que eu botar aqui no meio, não trocar calor com o meio de fora. Porque tem vácuo entre eles. Não trocar calor por condução nem por convecção. Se eu coloco o vácuo aqui no meio, isso aqui é tipo uma térmica, tá? Isso aqui é tipo uma térmica. Se eu coloco o vácuo aqui ao redor, não vai ter troca de calor entre o que está aqui dentro e o que fora por condução nem por convecção. Mas pode acontecer por irradiação. Então eu preciso fazer mais uma coisa
além de colocar vácuo. Eu preciso colocar espelhos. Então eu coloco um espelho aqui e coloco um espelho aqui. E assim você consegue bloquear também a irradiação. Beleza? Ok, deixa eu apagar isso aí. Então esses 3 conceitos eu preciso que vocês tenham eles bem dominados. 2 acontecem no vácuo. Desculpa. 2 não acontecem no vácuo, precisam de meio. Aqui é sólido com sólido praticamente. Aqui normalmente é líquido com líquido, troca de calor entre 2 fluidos. Ou gasoso com gasoso, as massas de ar e tal. E na irradiação, ela não acontece a nível molecular. Trocas entre moléculas, ela não precisa de meio, ela pode ser no vácuo. Tá? Isso significa que a irradiação não acontece se não for no vácuo, pelo amor de Deus, não é isso? Ela acontece tanto no vácuo como nos meios. Como no ar, como no sólido, como... enfim. Ela só não precisa necessariamente de meio. Beleza. Segunda parte da aula, vamos falar sobre a potência. A unidade de potência é o watt, W, que é um nome, um significado para joule por segundo, que são unidades do sistema internacional. Todas essas aqui são unidades do Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Você sabe, a gente já falou na última aula, que calor pode ser dado tanto em joule quanto em calorias. Calorias é a unidade usual, que a gente usa mais. Agora, para as contas, joule é a unidade oficial. Na última aula, você viu uma espécie de fórmula assim, ó, Q1 mais Q2 igual a 0. Ou Q1 mais Q2 mais Q3 igual a 0. Trocas de calor entre corpos. Aí você abria isso, pá, beleza. Aqui, tu não precisa se preocupar com a unidade, tá? Não precisa mesmo. Faz com o que a questão te dá. Nisso aqui, tu não se preocupa com a unidade. Agora, na parte de potência, por favor, abre o olho com as unidades. Tem que fazer na unidade correta. É só aqui, só nessa parte de potência que você tem que fazer na unidade correta. Então vamos botar ali em cima bem grandão. Cuidar com unidades. Tá. Vamos entender o que é potência primeiro, depois a gente volta a conversar sobre unidades. O que é uma coisa potente? O que faz a pessoa, o cara, a coisa ser potente? Tem que conseguir fazer aquilo em pouco tempo. Se você consegue fazer aquilo em pouco tempo, fazer rápido, você é potente. Guarda esse conceito. Se você consegue fazer determinado serviço em 1 minuto e teu amigo consegue fazer o mesmo serviço em 2 minutos, você é mais potente que o teu amigo. Agora, se teu amigo fez em 2 minutos e você demorou 1 hora para o mesmo serviço, desculpa te avisar, mas o teu amigo é o mais potente. Pensa nisso, pensa nisso. Então, a potência vai ser alguma coisa dividido pelo tempo. Na fórmula, alguma coisa dividido pelo tempo. Tá? A potência, ela sempre vai ser... Essa alguma coisa que estamos falando tem que ser energia, tá? Esse exemplo de trabalho, de quanto de trabalho você consegue fazer por tempo, ele até dá para ser utilizado na física, mas não nessa ideia que você usou. Agora, exemplo genérico. A fórmula genérica é aqui. A potência é energia sobre o tempo. A potência é o trabalho sobre o tempo. Trabalho é tipo de energia. Essa musiquinha aí, quando você chegar no 3º ano, vocês vão saber. Energia
sobre tempo, então, é a fórmula para potência. Se ele te falar, sei lá, 100 joules em 10 segundos, coloca o 100 no lugar da energia, o 10 no lugar do tempo, 100 dividido por 10 dá 10. Então a potência é 10. 10 joules por segundo. Lembrando que as unidades respeitam a fórmula. Beleza, a gente vai ver isso com paciência. Então entenda que a potência é a energia pelo tempo. Agora, isso é uma ideia genérica de potência. Porque existe potência elétrica, tem potência térmica, e é o que a gente vai ver potência térmica agora. Então, para a gente falar de uma potência que virou térmica, a energia tem que ser um tipo de energia específica. Para a potência virar uma potência térmica, essa energia tem que ser calor. Calor é um tipo de energia, assim como trabalho, assim como energia elétrica. Então, calor dividido pelo tempo vai ser a nossa fórmula para a potência elétrica. Vamos só dar uma arrumada aí? No lugar de calor eu vou colocar o quê? O quê? É a nossa letra para calor. E no lugar de tempo eu vou colocar T. Inclusive aqui também eu vou mudar, tá? Eu vou colocar um E de energia sobre o T. Ai, ai. Tá. Então memorize essa fórmula e bora fazer esse exercício aqui. Lembrando, a não ser que ele te peça, coloque a potência em calorias por minuto, coloque a potência em joules por minuto, coloque a potência em, sei lá, qualquer unidade que ele te pedir para botar. Se ele não te falar nada, tu vai colocar na unidade do Sistema Internacional de Unidades, que é joule por segundo. Isso significa que quando tu for substituir o Q, o valor de calor no lugar do Q, você pode colocar caloria aqui? Não pode. Tem que colocar joule. Tem que ser em joule, senão erra. E o tempo? O tempo tem que ser em segundo. Tem que ser em segundo, senão vai dar errado. Então bora lá. Um corpo recebe 6.000 joules de calor em 10 minutos. Então tem um corpinho ali, ele está recebendo calor, e ele demorou 10 minutos para receber essa quantia de calor. Será que esse negócio é potente? Quanto potente é? Vamos analisar. Calcule a potência da fonte. Alguém teve que fornecer calor para ele, né? Se foi outro corpício ou se foi uma chama, tanto faz para nós. Importante que a gente entenda que é alguma coisa que está dando calor para ele, a gente quer calcular a potência dessa coisa que está dando calor para ele. Então essa é a fórmula que a gente usa. Vamos fazer assim, ó. Eu vou resolver essa questão aqui. Só para questão do espaço mesmo. Então, o corpo recebe 6.000 joules. Eu posso dar 6.000 joules? Eu posso colocar no lugar do que 6.000? Lembra que se ele não te fala, tu vai ter que usar no sistema internacional? E a unidade de energia no sistema internacional é joule ou é caloria? É joule? É joule. Então, beleza, pode usar os 6.000. E o tempo? O tempo tu pode usar em minutos? Tem que ser em segundos. O tempo tem que ser em segundos. Então é o seguinte. Esse 6.000 eu já vou jogar aqui no lugar do Q. Esse 10, eu posso jogar no lugar do T? Não pode. Então eu vou vir aqui no canto e vou transformar minuto para segundo. Você é inteligente, você sabe que um minuto
minutos tem quantos segundos? Tem 60 segundos. Então, 10 minutos vai ter quantos segundos? Regra de 3. Faz a regra de 3. Multiplica cruzado. 10 vezes 60, 600. 1 vezes x, x. Então, quanto que vai dar? O tempo vai ser 600 segundos. Beleza, então vamos substituir no lugar do t, 600. Risca aqui. 60 dividido por 6, 10. Só vou apagar esse rabisco aí, dá uma olhada. E qual que é a unidade disso aqui? Joule por segundo. Que também tem um nome carinhoso que é watts. Beleza, mais um trecho da aula aí. Dá uma respirada, vai tomar um copo d'água. E vamos falar de trocas de calor. Troca de calor. Tu já sabe, se tem dois corpos trocando o calor, tu tem como calcular várias coisas. Tu tem como calcular a temperatura de equilíbrio entre os dois corpos. De que forma? Utilizando aquela fórmula Q1 mais Q2 mais Q3 mais sei lá quantos corpos tiver, igual a zero. Que a troca entre eles no final era zero. Aula passada, se você ficar na dúvida, procura aí nossa aula ou entre em contato comigo que eu mando o link para vocês. Agora, tem uma questão que pode aparecer aí. Ignorando fonte, ignorando outros corpos, ela simplesmente quer saber quanto de calor que esse bloquinho de gelo tem que receber para chegar até aqui. Primeiramente, nesse trecho aqui, ó, gelo virando gelo mais quente, tá? Porque você sabe que as trocas de calor na água acontecem em temperatura constante. Desculpa, as trocas de estado físico na água acontecem em temperatura constante. O gelo só vai derreter se tiver em 0 graus. Em menos 1 grau ele não derrete. E a água só vai virar vapor em 100 graus. E no momento que ela estiver trocando de estado físico, ela não muda mais nem 1 grauzinho, senão passar tudo. Então você nunca vai encontrar água líquida a 101 graus Celsius a nível do mar. Não vai encontrar. Por quê? Para ela aumentar mais 1 grau aqui, ela vai ter que estar toda a vapor. Porque as mudanças do estado físico são em temperatura constante. Tá? Então vamos dar uma ideia aí. Eu quero levar esse bloco de gelo de menos 10 graus Celsius até vapor em 150 graus Celsius. Quanto de calor eu preciso dar para ele? Primeiro eu vou ter que dar uma quantia de calor aqui para ele ir de menos 10 graus até 0 graus. Isso aqui vai ser um calor sensível. É o calor que você sente, o calor que é usado para mudar a temperatura. Agora, esse gelo a 0 graus, para descongelar totalmente, você vai ter que dar calor para ele. E como se chama o calor de mudança de estado físico? Se chama QL, calor latente. É o calor latente. Então, vamos ver. Ele vai ter que receber uma quantia de calor para ir até 0 graus, depois uma quantia de calor para derreter. Aí ele está em 0 graus, água a 0 graus. Ele vai ter que receber calor para chegar em 100 graus em água. Isso aqui, claro, vai ser um QS, um calor sensível. Então, essa água em 100 graus, para ela evaporar totalmente, ela vai ter que receber calor de novo, na forma de QL, calor latente. E por fim, de 100 graus Celsius
até 150 graus Celsius, ele vai ter que receber calor sensível novamente. Claro que ali vai ter variação e você pode fazer a conta de cada trecho desse aí, se você tiver o calor específico de cada material e o calor latente de cada material, tá? Então é só uma noção para vocês. Agora por fim, vamos dar uma olhada nesse gráficozinho. Se liga aí. Primeiro, no começo do experimento, ó, aqui nós temos o calor, então os valores aqui, ó, tabelado, ó, digamos 0, vai aumentando a quantidade de calor. E para cima aumenta a temperatura, tá? Então no momento que nós temos Q valendo 0, ó, esse ponto aqui, ó, que é o início do experimento, no eixo do Q, ele dá exatamente aqui. Esse ponto dá exatamente aqui, que vale 0. Então não trocou nenhum calor ainda, tá? Conforme vai trocando de calor, ó, conforme vai aumentando a contagem aqui na barra do Q, ó, vai aumentando a contagem, o que acontece? A temperatura vai aumentando também, ó. Aumentou. A temperatura foi de menos 10 até 0. Então trocou esse tantinho aqui de calor, ó. Essa contagem de calor aqui no gráfico. E variou de menos 10 até 0 graus Celsius. Isso é esse trecho aqui, ó. Esse trecho aí. Beleza. Agora, chegou em 0 graus Celsius. Veja aqui, agora o calor continua aumentando, ó. Olha como a contagem na barra do Q está aumentando. E a mudança de temperatura existe? Não. Todos esses pontos dão em 0 graus Celsius. É esse trecho aqui, ó. Um trecho onde tem mudança de calor, mas não está mudando de temperatura. Porque é calor latente. Aí, aqui, olha, aqui está aumentando a contagem no eixo do Q, não tá? Está aumentando a contagem de calor trocado. E também está aumentando a temperatura. Ó, ele foi de 0 até 100, ó. Esse ponto aqui, ó, daqui até aqui, ó, esse ponto ele estava em 0. Esse ponto ele está em 100. E aumentou também a temperatura. Então nós temos esse trecho aqui, ó. Se tem mudança de calor mudando a temperatura, é calor sensível. Agora, chegou em 100 graus Celsius. Agora a temperatura constante e trocando calor. Se troca calor e a temperatura não muda, o que está acontecendo? Esse negócio aqui, ó, calor sensível, calor latente. E por fim, já em 100 graus Celsius, ele recebe mais calor e vai subindo sua temperatura. É esse trecho aqui. Aí só a questão interpretativa para vocês. Esse instrumento que eu fiz aqui, ele pode ser bem útil para você resolver as questões que vão tratar um corpo individual. Na próxima aula a gente vai aprofundando isso aí então.